Sejam todos bem-vindos, então, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é quem nos trouxe até esse momento para nós aproveitarmos algo muito raro que acontece, muitas vezes, digamos, em toda a face da terra. Um grupo de pessoas, de crentes, se reunir durante um ano inteiro para meditar em cada livro, em cada carta das Escrituras. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito é fazer o que vamos fazer esse ano com Romanos, fazer também com os outros 65 livros da Bíblia. Amém? Passar por toda a Sagrada Escritura. O nosso seminário, que chama Instituto Bíblico Cristo Vive, o propósito que Deus colocou em nossos corações não é um curso de teologia. Ok, amados? Não é um curso de teologia, embora estejamos estudando sobre Deus, porque teologia é estudar sobre Deus em toda a sua palavra. Mas não é um curso de teologia nos moldes que existem hoje nos demais seminários e institutos bíblicos por aí, ou institutos teológicos. Porque esses seminários e institutos, eles trazem um conteúdo programático de estudo baseado nas linhas teológicas dos teólogos que já existiram e dos que ainda existem. Então, os alunos nesses seminários têm que ler os livros escritos por esses teólogos e se definirem dentro de uma determinada linha teológica. O nosso Instituto Bíblico não trabalhará dessa maneira. Nós aqui não temos linha teológica. Nós aqui temos e meditaremos direta e exclusivamente na palavra de Deus. Somente a Bíblia. E para citar um teólogo, então eu quero citar apenas Martinho Lutero, que disse na Reforma Protestante: sola Escritura. O que significa? Somente a Escritura. Vocês vão perceber durante toda a nossa preleção aqui, em todas as aulas, nós não citaremos aqui nenhum teólogo, o que escreveu algum teólogo, ou o que disse algum teólogo. Nós vamos citar para vocês única e exclusivamente Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Por isso, nosso instituto é um instituto efetivamente bíblico. Não saímos da Bíblia e vamos aprender a conhecer as doutrinas bíblicas que Deus colocou dentro dessa palavra para assim nos ensinar. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem compreendido? Então, eu gostaria já de começar aconselhando a vocês que durante esse ano, durante todo o ano, tá? Durante todo o ano, você deve ler a Bíblia várias vezes, tá? Leia a palavra, leia a Bíblia toda, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Leiam a Bíblia toda, mas eu gostaria que vocês... Vamos passar uma tarefinha de casa? Como se fosse uma tarefinha de casa. Como se fosse uma tarefinha de casa para você. Pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, tira um tempinho lá, vê que dia do mês que vai dar certinho para você, lá na sua casa, tá? Tira um dia no mês e leia Romanos inteiro. Ah, pastor, 16 capítulos? Não enxergue como 16 capítulos. Enxergue como o que é uma carta.
Quando você recebe uma carta, você lê um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, é assim que você faz? É assim? Hoje em dia não tem mais negócio de carta igual eu recebi antes, né? Pelo correio chegava uma carta. Mas quando você recebia uma carta, você lê a carta toda de uma vez, não é isso? Então, como uma liçãozinha de casa para você, tá? Só que eu não vou fiscalizar se você está fazendo a lição, tá? Porque eu tenho um fiscal muito melhor do que eu. O Espírito Santo vai fiscalizar você. Porque ele vai te ver o tempo todo, tá? Então, como liçãozinha de casa, tá? Leia pelo menos uma vez, um dia no mês, durante um dia, numa sentada. Abra sua Bíblia lá no seu sofá da sua casa, ou numa cadeira confortável, lá onde você quiser, ou na mesa da cozinha. Abra, né, o casal, né, quem é casal pode fazer junto isso, né, casado pode fazer junto, é marido e mulher. Vamos ler juntos agora a carta de Paulo aos Romanos, que não é mais uma carta de Paulo aos Romanos, é uma carta de Jesus para nós. E leia Romanos inteirinho. Os 16 capítulos, do primeiro, nós lemos o primeiro aqui agora, né? Do primeiro até o 16º. Se você fizer isso agora a partir de fevereiro, né? A partir de fevereiro até novembro, você terá feito isso 10 vezes. Terá lido 10 vezes Romanos, e cada sexta-feira nós estaremos aqui, né, falando acerca da Epístola aos Romanos, e essa leitura que você estará fazendo de Romanos em casa vai ajudar e muito na sua compreensão do que nós estaremos explicando aqui, em nome de Jesus. Amém? Receberam a tarefa de casa aí? Receberam aí a tarefa de casa? Ok? Essa é a tarefinha de casa para vocês aí, para a glória de Deus. Amém. Muito bem. Historicamente, fazendo uma revisão do que nós já vimos no ano passado, porque o ano passado vimos introdução ao Novo Testamento, e eu dei para você essa primeira chave aqui, ó. Quando passamos por Romanos, vocês podem ver no seu caderno que eu dei essa primeira chave aqui. Então, historicamente, o apóstolo Paulo, que era um judeu antes de se tornar cristão, era um judeu da tribo de Benjamim, mas um judeu que foi formado numa escola judaica muito importante, que era a escola de Gamaliel. Na época dos judeus em Israel existiam escolas rabínicas. A palavra rabi significa mestre. Por isso as escolas rabínicas, cada uma delas era liderada por um rabi. Esse rabi era um mestre altamente conhecedor das Escrituras, até então reveladas, ou seja, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, e o Novo Testamento não é judaico, o Novo Testamento é cristão. Apenas os 39 livros do Antigo Testamento, e esses mestres recebiam discípulos judeus, que desde a sua mocidade eram criados, na maneira de se dizer, aos pés desses mestres. Ou seja, aos cuidados desses mestres que lhes ensinavam todas as coisas referentes às Escrituras, às promessas de Deus, à vinda do Messias, a história de Israel, a história de Abraão, Isaque e Jacó, e todas as letras ligadas, referentes ao Antigo Testamento. A única dessas escolas citadas no Novo Testamento é a escola do Rabi Gamaliel. É citada porque o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era o Saulo de Tarso, a cidade de Társio, na Cilícia, e ele foi formado aos pés
de Gamaliel. Mas existiam muitas outras escolas judaicas, escolas rabínicas em Israel, antes, durante e depois da época da vinda do Senhor Jesus. Essas escolas rabínicas sempre existiam. Não era todo judeu que conseguia se matricular e estudar numa dessas escolas rabínicas, só quem tinha posses, porque não era barato. Os judeus que não tinham condições de estudar numa escola rabínica, eles aprendiam a Bíblia apenas nas sinagogas aos sábados, onde eles tinham então o culto judaico deles nas sinagogas, e algum rabi pregava naquelas sinagogas para todo o povo. Mas aqueles que tinham maiores condições matriculavam seus filhos nessas escolas. Essas escolas rabínicas não eram escolas assim de parede, 4 paredes, igual nós temos escolas construídas, não. A escola era o mestre, e os discípulos eram entregues a ele, e eles iam para a casa do mestre, andavam com ele 24 horas por dia, dormiam no mesmo lugar que eles dormiam, e assim por diante. Era assim que funcionavam as escolas rabínicas, e assim Saulo de Tarso, desde a sua mocidade, teve como companhia, Gamaliel, e aprendeu dele as sagradas letras, as escrituras sagradas, e se tornou um judeu muito, muito fervoroso dentro da doutrina judaica, tanto assim que, quando ele ouviu falar dos cristãos, Saulo de Tarso foi um daqueles que se levantou contra o cristianismo, porque os judeus de todas as escolas rabínicas daquela época, e todos os judeus daquela época, chamavam os cristãos de a seita do Nazareno, porque para eles não era uma coisa de Deus, para eles Jesus não era o Messias. E Saulo de Tarso, ainda jovem, a gente lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão, depois de pregar para aqueles judeus no Sinédrio, foi apedrejado. Lá no Sinédrio, o Sinédrio judaico era uma espécie de conselho, um conselho presbiteral, um conselho de anciãos, dos anciãos mais idosos e mais sábios dos mestres de Israel. Somente judeus mais velhos e formados no mestrado, rabis, poderiam participar desse conselho dos judeus chamado Sinédrio. Mas o apóstolo Paulo, que naquela época era o Saulo de Tarso, que foi um discípulo de Gamaliel, já estava participando do Sinédrio, sendo ainda moço, sendo ainda um jovem. E ali, naquele Sinédrio, foi que Saulo de Tarso, pela primeira vez, ouviu a pregação do Evangelho que depois ele vai escrever aqui, como nós já lemos o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo é testemunha de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A primeira vez que ele ouviu o Evangelho foi pela boca do diácono Estevão, que foi levado, acorrentado, algemado perante o Sinédrio, e diante daquele Sinédrio, Estevão, que nunca foi um judeu, não há notícias de que Estevão tivesse sido formado em alguma escola rabínica, mas ele era convertido a Jesus Cristo, era um homem cheio do Espírito Santo, e ele pregou diante do Sinédrio para aqueles mestres que conheciam o Antigo Testamento, e você pode ler isso em Atos capítulo 7, como Estevão foi delineando toda a história da formação de Israel, do povo judeu, até a vinda de Jesus. Ele faz uma sumarização, um resumo de todo o Antigo Testamento na sua pregação, para desembocar na vinda de Jesus e dizer para aqueles homens que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, era o Salvador que eles haviam matado.
Depois dessa pregação, claro, Estevão foi apedrejado até a morte por eles. E as pessoas que apedrejaram, os escolhidos para apedrejarem Estevão, tiraram seus mantos, e quem segurou os mantos deles foi o jovem Saulo de Tarso, que também ouviu toda aquela pregação. Ele não se converteu naquele dia, mas eu tenho certeza que aquela palavra que Estevão pregou e selou com a sua morte, de alguma maneira, aqueceu o coração de Saulo. Mexeu com alguma estrutura dentro dele. A primeira reação dele após a morte de Estevão foi pedir cartas para as autoridades judaicas para ir à cidade de Damasco, na Síria, que na época era uma cidade central para quem ia para o Oriente Médio ou para quem ia para o lado ocidental. Então era uma cidade estratégica e uma cidade muito grande no judaísmo da época, e que havia grandes sinagogas. E ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco para expulsar das sinagogas judaicas todos os cristãos, prendê-los e até matá-los, porque para Paulo atacar, destruir a seita do Nazareno era uma obra de Deus. Ele julgava estar servindo a Deus, era o zelo que ele tinha por Deus ao fazer isso. E todos nós conhecemos Atos capítulo 9, que quando ele estava indo para Damasco, o Senhor Jesus foi ao seu encontro. E ali teve a conversão do Saulo de Tarso, que passou de perseguidor do cristianismo em um dos maiores arautos, pregadores, evangelizadores da história do cristianismo. Que mesmo dentro do Novo Testamento, que tem 27 títulos entre os livros e as cartas, 13 dessas cartas são de um só autor, o apóstolo Paulo. Aleluia. Além de que a maior parte do livro dos Atos dos Apóstolos, o personagem mais citado é o apóstolo Paulo, fazendo até uma sombra, digamos assim, aos outros apóstolos originais que andaram com Jesus aqueles 3 anos e meio. Vemos alguma coisa de Pedro, pouquíssima coisa de João, quase nada dos demais outros apóstolos, mas do apóstolo Paulo nós vemos grandes textos dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem aprisionado, que ele fez também, mesmo em algemas, mesmo preso com algemas, fez dessa 4ª viagem também uma viagem missionária, e o fim dessa 4ª viagem missionária, ele ficou preso em prisão domiciliar, que ele mesmo pagava o aluguel daquele domicílio, daquela casa, na cidade de Roma. E recebendo aí nessa casa pessoas todos os dias para pregar para elas livremente ali a palavra de Deus, mesmo estando aprisionado, pregando ali a palavra de Deus. É possível acreditar que traçando uma linha temporal, o apóstolo Paulo teria sido solto dessa prisão algum tempo depois. Isso a Escritura não relata, mas a história da igreja relata. E é nesse período que ele estaria solto depois de ser preso em Roma. Ele foi preso depois uma segunda vez. Dessa segunda vez ele teria sido morto, teria sido decapitado em Roma. Mas durante uma soltura que ele aproveitou, é claro, para pregar o Evangelho, ele fala até de pregar o Evangelho na Espanha, e existe uma tradição que ele teria chegado na Espanha, não sabemos disso ao certo, mas no meio dessa liberdade provisória que Paulo teve, foi que ele escreveu essa carta para os romanos. Os romanos eram os crentes da igreja de Roma.
Naquele primeiro século, quando a igreja nasceu, não existiam denominações como existe hoje. As denominações, elas são um resultado da Reforma Protestante de 1517 para cá. Um dos resultados da Reforma Protestante foi a proliferação de uma variedade de denominações. Então, as igrejas cristãs, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas estão aí dentro dessa proliferação denominacional. Mas lá no primeiro século, no século II e até o início do século III, não existiam denominações. Não existiam denominações. A igreja cristã se reunia, não existiam nem templos, nem salões assim, feitos para serem o que a gente é acostumado a chamar hoje de igreja. Eu vou para a igreja. Não existia isso. As igrejas se reuniam normalmente em casas de pessoas. Diferente de casa, nós vemos uma vez em Éfeso, que a igreja se reunia numa escola de um convertido, que se chamava Tirano, e era dono de uma escola, e cedia então a escola dele para fazer um lugar de reuniões cristãs, onde se reunia ali a igreja de Éfeso. Mas a maioria das igrejas eram reunidas em casas, o que não tem absolutamente nada a ver com esse movimento novo que surgiu aí do final para o início desse século, chamado de igreja em células ou grupos familiares. Nada a ver. Essas células e grupos familiares não têm semelhança alguma com o que eram as igrejas no primeiro século, igrejas que se reuniam na própria casa dos crentes. Por isso que Paulo escreve muitas vezes, até aqui em Romanos, saudando pessoas e saudando a igreja que se reúne na sua casa. Ok? Essas igrejas na casa eram igrejas espiritualmente estruturadas. Elas tinham bispos, tinham presbíteros, que são pastores, e tinha diáconos. Igrejas estruturadas, e ali pregavam a palavra de Deus e cresciam espiritualmente como igreja, mesmo sem ter um local construído por eles, para eles se reunirem. Era nas casas das pessoas que se reuniam. No século II, nos períodos de grande perseguição, nem nas casas, às vezes, eles conseguiam se reunir. Eles se reuniam em cavernas, em florestas, ao relento em algum lugar, algumas vezes em catacumbas. Essa é a história da igreja perseguida, que nunca deixou de existir, porque a igreja de Jesus Cristo sempre é assistida por Ele, pelo Espírito Santo de Deus e pelo Pai. Aleluia, amados. Então, a igreja cristã no primeiro século, que não tinha denominações, denominação A, denominação B, denominação C, as igrejas, elas tinham uma estrutura de cidade. A igreja de Cristo funcionava em cada cidade, em cada cidade. Por isso que a gente lê no Apocalipse, como estamos vendo aqui, como vemos em cada início de ano aqui na nossa congregação, nós vimos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as 7 cidades da Ásia Menor, onde existiam a igreja cristã, e tinha uma mensagem de Jesus para a igreja em cada uma daquelas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas 7 cidades eram 7 cidades da Ásia Menor, onde existiam igrejas em casas de certas pessoas, igrejas bem organizadas, sem existir templo nenhum construído, mas a igreja estava funcionando.
E as igrejas que se reuniam nas cidades, elas não tinham uma ligação, digamos assim, direta de autoridade ou de hierarquia de uma cidade para outra. Cada cidade tinha pelo menos um bispo ou mais bispos. O apóstolo Paulo fala assim, você pode dar uma olhada em primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Repitam. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Eu percebi que alguns tiveram dificuldade de falar episcopado. Dá para repetir aí? Episcopado? Episcopado. Episcopado vem da palavra grega episkopos, que traduzido para o português ficou bispo. Traduzido não, adaptado. Adaptado à língua portuguesa é bispo, o bispo. A tradução é supervisor. O episcopo, o bispo, ele é um supervisor. É um crente, quem é que almeja ao episcopado? Excelente, que Paulo chama aqui de excelente obra. É alguém que almeja ser, naquela época, o supervisor de uma igreja em uma determinada cidade. Então, em uma cidade, vamos supor na cidade de Éfeso, vamos supor que na cidade de Éfeso tivessem 10 casas onde a igreja se reunia. Nessas casas onde a igreja se reúne, onde o crente se reúne, nessas casas teriam presbíteros, que é a mesma coisa de pastor, pregando o evangelho aí nessas casas. E nessas casas tinha também diáconos. Os pastores era para suprir as necessidades espirituais, enquanto os diáconos era para observar as necessidades materiais que porventura surgissem no meio do povo e tomar então providências para que essas necessidades fossem supridas. É isso que servia os diáconos e os presbíteros, sendo que presbítero é a mesma coisa que pastor. Hoje existem denominações que diferenciam presbítero de pastor. Presbítero é uma coisa, pastor é outra. No Novo Testamento não existe essa diferença. Presbítero é pastor, pastor é presbítero, é a mesma coisa. Mas o bispo, o episcopo, ele não ficava numa determinada casa apenas. Ele passava por todas as casas da cidade, para ver se todas as igrejas que se reuniam ali naquelas casas, se estavam ali recebendo mesmo uma boa pregação, uma boa assistência, se tudo estava correndo bem de acordo com a palavra de Deus. Por isso o bispo era um supervisor. Numa cidade maior, às vezes, o trabalho de um bispo não era suficiente. Então teria que ter mais bispos de acordo com o número de casas que estavam ali recebendo crentes e reunindo como igrejas, ok? Era assim que funcionava. Só que os bispos da igreja cristã de uma cidade, eles não tinham ingerência, autoridade sobre os crentes de outra cidade. Somente sobre os crentes da sua cidade. É assim que a igreja cristã funcionou no primeiro século inteiro, no século II e no início
do século III. Nesse período todo, a cidade de Roma, na Itália, por ser a capital do Império Romano, se tornou uma igreja muito grande, numericamente falando. Muitas casas na cidade de Roma reuniam a igreja de Cristo Jesus. E apenas um bispo não era suficiente para supervisionar o trabalho em todas as casas na igreja de Roma. Por isso, na igreja de Roma, surgiu um colégio de bispos, de supervisores, tá? E eles juntos trabalhavam para supervisionar como estava andando a igreja ali em Roma. Mas esses bispos da igreja de Roma, mesmo a igreja de Roma sendo numerosa e grande, eles não tinham poder, por exemplo, sobre a igreja de Éfeso. Eles não tinham poder, nem autoridade, nem ingerência sobre as igrejas da Ásia Menor, sobre as igrejas da Macedônia, sobre as igrejas de outro lugar, porque essa era a estrutura bíblica das igrejas cristãs no início do cristianismo. Elas tinham uma estrutura dentro de uma cidade, ok? E os bispos escolhidos, formados bispos, trabalhavam supervisionando as igrejas ali dentro da sua determinada cidade. Depois do início do século III, ainda no início do século III, quando o Império Romano começou a perder poder politicamente, eles fizeram uma grande jogada. Eles pararam de perseguir os cristãos e estenderam a mão para fazer as pazes. O que aconteceu? Esses bispos de Roma caíram na armadilha e aceitaram fazer as pazes com o Império Romano a partir de uma suposta conversão do imperador romano, que na época se chamava Constantino, que até foi batizado. Foi batizado para dizer que havia se tornado cristão. Então, o Império Romano contaminou a mente desses bispos, e eles resolveram, por ser uma igreja grande, por ser uma igreja numericamente grande e ter muitos bispos, eles resolveram estender a autoridade da igreja de Roma sobre todas as igrejas cristãs que existiam no mundo, e que os bispos de cada uma daquelas igrejas deveriam, a partir de então, serem subservientes aos bispos de Roma. Além disso, o que eles fizeram? Além disso, eles elegeram entre aquele colégio de bispos de Roma um deles para ser o principal. E para destacar esse bispo de uma principal como autoridade máxima sobre todos os outros bispos em Roma e no mundo inteiro, eles então carinhosamente apelidaram esse bispo de Papa. E foi então que começou que o cristianismo, que vinha se desenvolvendo muito bem, se transformou então na estrutura que passou a ser conhecida como Igreja Católica Romana. O catolicismo romano. Essas são as bases do catolicismo romano. A partir do casamento entre igreja e Estado. Quando a igreja deu as mãos aos políticos. A igreja não deve dar a mão a políticos.
Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A igreja estendeu as mãos aos políticos do Império Romano, e essa foi uma grande ideia maligna, é claro, do Império Romano, que estava politicamente derrotado, enfraquecido, e se fortaleceu e até mudou o nome. Passou a ser chamado de, a partir do século III, passou a ser chamado de Santo Império Romano, porque agora era um Império Católico. E é dessa maneira que o Império Romano não acabou como os outros impérios acabaram. O Império Persa acabou, o Império Grego acabou, o Império Babilônico acabou, os impérios que tentaram dominar Israel na época, todos acabaram, mas o Império Romano continua existindo através do catolicismo romano, e o Império Romano só vai acabar no fim da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. O catolicismo romano não é nada mais do que a continuação do Império Romano. Só que ele agora se disfarçou de império religioso, mas que tem grande poder e influência política no mundo todo. É claro que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, nada disso ainda havia acontecido, porque essas coisas aconteceram a partir do 3º século, depois do ano 300 depois de Cristo. Enquanto Paulo escreveu a carta, ainda no 1º século, né, não era ainda nem o ano 100, não era ainda nem o ano 70, entre o ano 60 e o ano 65, mais ou menos, do 1º século, do século I, nós estamos no século 21, até o ano 65 do século I, foi que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Portanto, ainda, digamos, basicamente 3 ou 2 séculos e meio antes dos romanos mergulharem o cristianismo em séculos de trevas religiosas, pagãs, ímpias e antibíblica. Então, amados, essa epístola de Paulo aos Romanos tem esse pano de fundo, porque é aos romanos. Foi escrita à capital do Império Romano. Na época havia um ditado dizendo assim: todos os caminhos levam até Roma. Porque as estradas que levavam até Roma, diferente de todos os outros lugares que as pessoas tinham que cavalgar em lugares perigosos no meio de florestas, as estradas foram pavimentadas. Norte, sul, leste, oeste, todas as direções. Foi a primeira pavimentação de estradas, levando as pessoas, para que as pessoas tivessem maior facilidade, de onde quer que elas estivessem, pudessem se locomover até Roma. Por isso diziam, todos os caminhos levavam até Roma. E nessa capital, a igreja de Cristo estava ali, pregando o evangelho de Cristo. Tinha dentro da escritura uma carta especialmente escrita para eles, mas acabaram cedendo ao mundo e se idolatrando, se pervertendo, expulsando Cristo Jesus, destruindo o evangelho, destruindo a palavra e criando uma potência religiosa depravada, diabólica, idólatra, que nós assistimos hoje, até hoje, enganando as consciências das pessoas, como se fosse essa a igreja de Jesus Cristo. Não é não. A igreja de Jesus Cristo é edificada nessa palavra. Aleluia, amados. Muito bem. Então, depois desse pano de fundo que eu dei para vocês, nesse background aí, sobre os romanos, vamos lembrar agora que para nós, a carta aos Romanos
não é mais uma carta de Paulo aos Romanos, mas uma carta de Jesus para nós. Numa abordagem ainda geral de toda a carta de Paulo agora aos Romanos, tá? Numa abordagem geral, o principal tema dessa carta é a obra da salvação. Salvação é o principal tema da epístola de Paulo aos Romanos. Tá? Portanto, numa linguagem, então, teológica, o principal tema desta epístola é a... Você já conhece esse nome? Diga, soteriologia. A doutrina bíblica acerca da salvação, tá? Em grego a palavra soteria é salvação. Soteria mais logia vem de logos. Logos é palavra, ou conteúdo, ou ensinamento, ou estudo, né? Ou seja, o estudo acerca da salvação. Isso é soteriologia. A soteriologia, ela não é apenas o tema dominante dessa carta de Paulo aos Romanos. A soteriologia também é o tema dominante de toda a Bíblia. A Bíblia tem muitos temas importantes, muitos temas grandes, mas nenhum desses temas é maior do que esse tema. O que mais a Bíblia fala é sobre salvação. É o maior tema bíblico. E não é o mais importante. Vocês já sabem, quem estudou ano passado aqui já sabe, qual o tema mais importante da Bíblia? Muito bem, estão bem sabidos. Deus. Deus é o tema mais importante da Bíblia. Então, o tema mais importante da Bíblia não é soteriologia. O tema mais importante é divindade. Divindade é a teologia bíblica acerca de Deus. De quem é Deus. Quem é Deus, o que Ele pensa, como Ele age, o que Ele quer, o que Ele faz, o que Ele não faz. Tudo isso está dentro do tema mais importante da Bíblia, que é a divindade. Apesar da divindade ser o tema mais importante da Bíblia, ele não é o mais vasto da Bíblia. O tema mais vasto da Bíblia é a soteriologia. Porque o plano de Deus é nos salvar para que nós, na eternidade, o conheçamos plenamente. Porque o ser de Deus é cercado de muitos mistérios que não dava para explicar isso dentro das Escrituras. Por isso que a teologia bíblica da divindade, sobre tudo que é sobre Deus, é menor do que a soteriologia. Porque nesse estado em que nós vivemos, terrenal, aqui nessa terra, nós não temos capacidades nem intelectuais, para captar tudo o que Deus é. E essa é uma das razões porque a maior doutrina bíblica, a mais vasta, é a salvação, porque o maior resultado da salvação será a nossa reunião no céu, aonde eu não estarei aqui à frente, quem estará é Jesus, e todos os eleitos para essa salvação vão aprender de Jesus, aos pés do Mestre Jesus, por toda a eternidade, quem é Deus. Aleluia. Então nós vamos tocar aqui, dentro da epístola de Paulo aos Romanos, em muitos temas, inclusive a divindade,
Mas o principal tema que vamos estar abordando é a salvação, a soteriologia, ou seja, a doutrina bíblica da salvação. Dentro de um tema grande como esse, a soteriologia, existem uma quantidade imensa de subtemas nos quais nós vamos tocar. Subtemas que muitos deles definem o que é esta obra da salvação, elaborada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ainda antes da fundação do mundo, quando mesmo antes de criar o homem, sabia que o homem ia pecar. O plano da salvação, então, foi elaborado antes da fundação do mundo. E dentro desse plano da obra da salvação, muitas coisas que definem esse plano. Uma dessas coisas que a Epístola de Paulo aos Romanos vai citar bastante é o que eu usei aqui como título: a justificação. A doutrina bíblica da salvação é também a doutrina bíblica da justificação, que vocês podem ver aqui repetida em alguns títulos que eu coloquei. No título principal, diga justificação. A principal divisão estrutural da Epístola de Paulo aos Romanos, a introdução, os 17 primeiros versículos, o título é, diga, obediência por fé. Agora, o desenvolvimento, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 15, versículo 13, o título é, diga, justificação por fé. E a conclusão, Paulo dizendo, diga, escrevi ousadamente. Então essa é uma carta ousada. Né? Uma carta ousada, onde o apóstolo Paulo falou coisas francamente, tá? Muito fortes, mais do que ele falou em todas as demais epístolas que ele escreveu. Essa é uma das razões pelas quais nós vamos passar pela Bíblia toda, mas estamos começando por Romanos. Por que nós estamos começando por Romanos? Porque abaixo, tá? Ou melhor, digamos, acima de Romanos, os textos mais importantes do Novo Testamento são aqueles que estão dentro do Evangelho segundo João, os 18 primeiros versículos do capítulo 1, João 1, de 1 a 18, e depois João 13 até o 17, e acima desses todos o João 17. Esses são os textos mais importantes da Escritura, mais profundos em doutrina. Abaixo desses textos, dentro do Evangelho de João, estão as cartas de Paulo, que são 13 no Novo Testamento. E acima de todas as cartas de Paulo, acima das outras 12 cartas de Paulo, a carta aos Romanos supera todas as outras cartas, em termos de profundidade, de esclarecimento, de temas que ele vai tocar para explicar a obra da salvação. Amém? Quem falou? Wilson. Oi? João? João, o texto mais importante da Bíblia é João 17. A Bíblia toda, nos seus 66 livros, o texto mais importante da Bíblia é João 17. João capítulo 17, a oração de Cristo por todos os salvos, em favor de todos os salvos de todas as épocas, tá? João 17. Abaixo de João 17 é João capítulo 1 de 1 a 18, João capítulo 1 de 1 a 18, e na mesma linha de João capítulo 1 de 1 a 18, João de 13, João do capítulo 13 ao capítulo 16, do 13 ao 16. Abaixo desses,
então vem as epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo. E das epístolas de Paulo, a principal é o Romanos. Então, por isso nós estamos entrando nessa epístola de Paulo, começando aqui, por essa epístola de Paulo aos Romanos. Muito rica em profundidade e no tema especialmente no tema da salvação. Glória a Deus. Essa segunda chave aqui, ela pertence a esse desenvolvimento aqui. Por isso que começa no capítulo 1, versículo 18 e termina lá no 15, 13. Tá? Nessa segunda chave nós vemos que a epístola de Paulo está dividida em duas partes principais, que a gente chama de parte 1 e parte 2. A parte 1 é maior do que a parte 2, porque ela vai do primeiro capítulo, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36. Por isso nós vamos ficar nessa primeira parte aí muito tempo, praticamente até agosto. E essa segunda parte aqui, de setembro até novembro. Mas praticamente até agosto estaremos aqui nessa primeira parte. Porque é nela que está concentrada a temática principal, que é a soteriologia. E aqui o título, justificação pela graça. Está vendo? Justificação por fé, justificação pela graça. Tá? Todos esses temas ligados à salvação, com o nome de justificação, vai ser muito trabalhado aqui dentro dessa primeira parte. Setembro, outubro, novembro, nós vamos ver a parte 2, que é, vida dos justificados. A justificação alcança pecadores que passam a ser pecadores justificados diante de Deus. E pecadores justificados diante de Deus não podem mais viver como viviam antes de serem justificados. Amém? Então, como os justificados devem viver? Isso é o que nós vamos ver na parte 2, setembro, outubro e novembro. Ok? Por isso que a terceira chave aqui refere-se apenas à parte 1. A parte 1, ela tem um desenvolvimento e uma pequena conclusão, que eu não chamei de conclusão, mas chamei de, essa palavra estranha aqui, doxologia. Doxologia significa o seguinte, esse doxo aqui, significa glória, em grego. E logia, já falei para vocês, logia é palavra. Então, doxologia é uma palavra de glória, um pequeno cântico de louvor, como se fosse um pequeno hino, um pequeno cântico de louvor, que o apóstolo Paulo, inspirado, escreveu aqui, encerrando toda essa primeira parte aqui, acerca da justificação pela graça. E o título desse cântico, desse hino de louvor, ou desse cântico espiritual que Paulo escreveu aqui, pode ser, profundidade de riqueza. Que ele vai então louvar a profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, que Deus revelou e que ficou escrito aí para trás. O principal tema aqui no desenvolvimento é intitulado assim, universalidade do pecado. Se o principal tema da epístola de Paulo aos Romanos é a salvação, que também é chamada de justificação, é claro que a epístola tem que abordar acerca de que nós somos salvos. Do que nós somos salvos? Do pecado. A própria epístola vai dizer aí, o texto principal da universalidade do pecado, que está ali dentro, será Romanos 3, 23, que está escrito:
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse todos aí, todos, que significa a palavra universal ali. Universalidade do pecado significa o pecado atingiu a todos. E somente são libertos do pecado os que são alcançados pela graça de Deus, recebem de Deus o dom da fé e são justificados pela obra da justificação, que é a mesma obra da salvação. Amém? As próximas duas chaves são as subdivisões desse desenvolvimento aqui. O desenvolvimento da parte 1. Esse desenvolvimento traz os primeiros dois blocos da Epístola de Paulo aos Romanos. O bloco 1 e o bloco 2. O bloco 1, do capítulo 1, até do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 8, versículo 39, que é o capítulo 8 inteiro, tá? O capítulo 8 será um capítulo muito importante. Para vocês terem ideia, nós vamos ter 2 sextas-feiras para cada capítulo. Mas nós teremos 3 sextas-feiras para o capítulo 8 e 3 sextas-feiras para o capítulo 9. Então, a passagem desse bloco 1 para esse bloco 2 aqui será muito importante aqui nas nossas aulas. Ok? Então, o bloco 1, que termina no capítulo 8, o título diga a obra da justificação. E do capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 32, diga a situação dos judeus. Como é que fica a situação dos judeus? Porque Jesus veio para o que era seu, que eram os judeus, mas eles não o receberam, tá? Não o receberam. Isso já era previsto por Deus antes da fundação do mundo. Por isso a obra da salvação nunca teve a característica de salvar apenas judeus, mas salvar pessoas de todas as nações da terra, inclusive de Israel. Amém? É o que nós vamos ver aqui quando estivermos nesse bloco 2. Aqueles 2 primeiros segmentos aqui se referem apenas ao bloco 1, tá? Se referem apenas ao primeiro bloco. O bloco de número 1, está dividido em 2 segmentos, segmento 1 e segmento 2. O segmento 1 vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2 completo, que termina no versículo 29, e o título diga, abundou o pecado. E do 3:1 até o 8:39, o segmento 2, então, é maior do que o segmento 1, diga, superabundou a graça. Portanto, dentro desse tema da salvação, tá? Que nós temos como subtema a justificação, nós temos também outros subtemas importantes citados aqui. Um deles é a fé. Tá? A fé é um subtema dentro da salvação. Sem fé não há salvação. Não é verdade? Verdade? Sem fé não há salvação. Então a fé é um tema importante aqui dentro. E o outro tema muito importante é a graça, tá? A graça. A graça é outro tema muito importante aqui dentro da obra da salvação. E um outro tema muito importante, então, é o pecado. O pecado é um outro tema paralelo à obra da salvação, que é chamado de hamartiologia. Diga aí, hamartiologia.
Esse H aqui tem um som de um R, mais ou menos. Diga, hamartiologia. Porque hamartia é pecado em grego. E logia, palavra, né? Palavra, ensinamento ou conteúdo a aprendermos acerca do que é o pecado. Tá? Então, para falar da doutrina bíblica da salvação, a soteriologia, a Escritura tem que falar da teologia bíblica do pecado, que é a hamartiologia. Por isso, a epístola de Paulo aos Romanos vai sim tocar nesses temas importantes. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós lemos hoje o capítulo 1. Além de tudo que eu já falei agora, vamos abordar coisas que lemos no capítulo 1 hoje. E também sexta-feira que vem continuaremos ainda no primeiro capítulo. Ok? No capítulo 1. O capítulo 1 está bem marcado aqui até o final lá, porque tudo está dentro do capítulo 1 ainda. Até o segmento 1 começa no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Os primeiros 17 versículos são a introdução, que eu dei o título de Obediência por Fé. E esse título está baseado no versículo 5. Romanos 1:5. Dá uma olhada aí. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Leiam. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aleluia. Essa expressão que eu usei ali como título, obediência por fé, ela faz um efeito de parênteses. Quem fez método de estudo bíblico, isso se chama inclusio. Abrindo a epístola, aqui na sua introdução, e fechando a epístola, lá no último capítulo. Vamos ver o capítulo 16. Do primeiro capítulo, pula para o capítulo 16. Capítulo 16, finalzinho. Versículo 26. Versículo 26. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Repita. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Todas as nações aqui, tá? E todos os gentios, no versículo 5 do capítulo 1, é a mesma coisa. Os gentios, todos os gentios, é a mesma coisa que todas as nações. A própria igreja de Roma, ela era formada na sua maioria de pessoas que não eram judias, não eram do povo de Israel. Era uma igreja de característica gentílica. Gentios é um nome que foi dado de uma maneira discriminatória pelos israelenses a todo aquele que não é israelense, a todo aquele que não é descendente sanguíneo, segundo a carne, que não é descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então essa é a maneira do povo de Israel discriminar outros povos, outras nações. Infelizmente, o povo de Israel é um povo que reclama de muitas pessoas no mundo serem antissemitas,
mas eles são extremamente xenofóbicos. Tá? Xenofobia significa não gostar de estrangeiros, não gostar de pessoas de outras nações, discriminar pessoas de outras nações. O povo de Israel sempre foi muito xenofóbico. Está aí o profeta Jonas. O profeta Jonas não queria profetizar em Nínive e tentou fugir da sua missão de pregar lá em Nínive, porque Nínive não era Israel, e Nínive era gentios. E ele então não queria ir pregar para eles lá. E tentou fugir, mas quem foge de Deus, né? Não tem jeito. Cai na boca do peixe. Então ele foi obrigado a ir lá pregar. Mas Israel sempre chamou todos os outros de gentios. Tá? Gentios. Pode ser gentinha, tá? Gentinha, ou gentalha. Conhece bem esse negócio do gentalha? É de Israel que vem essas coisas. De chamar todas as nações de gentios. É gente de baixo escalão, porque o importante é só quem é de Israel. Tá? Nada disso. Essa é uma das coisas que dentro dessa epístola Paulo quebra. Paulo que é de origem judaica. Tá? Paulo que é de origem judaica, mas que Jesus o ungiu para ser apóstolo dos gentios e não dos judeus. Por isso, nessa mesma epístola aos Romanos, ele fala: eu glorifico o meu ministério, o ministério de ser apóstolo de Jesus Cristo no meio dos gentios, de gente que não são descendentes sanguíneas, né, segundo a carne, de Abraão. E ele declara também em Romanos, nós vamos ver isso, que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes de Abraão segundo a carne, mas os descendentes de Abraão segundo a fé. Porque Abraão é o pai da fé, o pai de todos os que creem, tema também que está aí ligado ao tema da fé dentro da epístola aos Romanos. O surgimento dessa expressão, obediência por fé, abrindo a epístola em Romanos 1:5 e fechando a epístola em Romanos 16:26, ele indica qual é o propósito desta carta. O propósito dessa carta é que os gentios convertidos a Cristo Jesus sejam obedientes por fé. Por meio da fé que é dom de Deus, que eles receberam por meio da pregação do Evangelho, como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pelo ouvir, algumas traduções colocam a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa fé que não é de si próprio, é dom de Deus, como Paulo escreveu em outra epístola, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé, dom de Deus, tá? Salvos pela graça mediante a fé. Essa fé deve pautar a vida dos justos. Os justos, os que são justificados. Por isso que nós lemos aí no primeiro capítulo, tá? Ainda lá no texto concernente à introdução, nós lemos no final daquela introdução, o versículo 17. Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Repita. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
O que é viver por fé? Viver por fé é viver em obediência à palavra de Deus. Por isso Paulo abre e fecha a epístola com a expressão, repita, obediência por fé. Verdadeiro crente é crente? Obediente. Verdadeiro crente é crente? Obediente. Quem diz que é crente, mas não é obediente, é falso crente. O diabo também crê. Os demônios também creem. Tiago fala isso, né? E estremece. Mas não tem salvação. Essa fé não pode salvar. Porque o diabo e os demônios são símbolos da desobediência. E nós cristãos seguimos um único símbolo de obediência. Seu nome é Jesus. Que enquanto homem na terra, em tudo foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Por isso somos cristãos. Fomos chamados de cristãos ainda no contexto dos Atos dos Apóstolos, contexto bíblico. Atos 11, 26, onde pela primeira vez os crentes em Cristo foram chamados cristãos. Hoje em dia nós vemos aí, sendo chamado de cristãos, muita gente que não é cristão coisa alguma. Todo católico é chamado cristão, todo espírita kardecista é chamado cristão, todo que não vai em igreja nenhuma, nem lê Bíblia, e às vezes não vai nem em igreja católica, mas porque quando criança foi batizado numa igreja católica, é chamado de cristão. É isso quando passa o censo do IBGE, no país inteiro, registra como número de cristãos todas essas pessoas e também todos os protestantes ou evangélicos. Todos aqueles que têm uma crença cristã. Esse povo todo é cristão? De jeito nenhum. O cristão citado em Atos 11, 26 são cristãos genuinamente convertidos a Cristo Jesus, que receberam a salvação pela graça, mediante a fé que vem pela pregação da palavra, e vivem em obediência a esta palavra. Só esses são verdadeiramente cristãos. Portanto, a maioria dos que chamam cristãos aí afora são falsos cristãos. Porque o verdadeiro cristão é imitador de Cristo. Cristão significa ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11, 1, Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser imitadores de Cristo é ser imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar a Cristo é obedecer a Deus. Ora, em que Deus quer que nós o obedeçamos? Aqui, ó. Em toda a sua palavra. Como eu devo agir diante de qualquer situação que se apresente nas minhas circunstâncias? Eu devo agir como cristão, como filho de Deus. Eu devo agir do jeito que a palavra de Deus me manda agir. Porque se eu agir em qualquer circunstância que seja diferente do modo como Deus determina na sua palavra, eu estou pecando.
E aí o Romanos 6:23 vai ser enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a graça, a fé, conduz à obediência para a vida eterna. A vida está na obediência. Como o pecado entrou no mundo, o pecado entrou por meio da desobediência. Quando Deus disse a Adão: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, inclusive a árvore da vida que está no jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado constitui desobediência. A obra da salvação tem o propósito de conduzir estes salvos, estes justificados, à total obediência a Deus. Ou seja, ser crente é sinônimo de ser obediente a Deus, obediente à palavra de Deus. Alguém pode se dizer crente, membro de alguma denominação, até pastor de alguma denominação, até fundador de alguma denominação, mas estar em desobediência à palavra de Deus é falso crente. Viu, irmãos? O verdadeiro crente é obediente à palavra de Deus. Sumarizando ou resumindo tudo em que nós devemos ser obedientes, então nós pegamos aqui da Escritura um único mandamento com duas palavras que resumem toda a Escritura, que resume tudo que nós devemos obedecer. Deus disse? Repitam todos: sede santos. De novo, sede santos. Essa é a vontade de Deus, tá? Essa é a vontade de Deus. Sede santos. Sede santos. Levítico, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 20. Terceiro livro da Bíblia, terceiro do Pentateuco, Levítico 27. Capítulo 20, versículo 7. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Quem encontrou? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Repita. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. E para corroborar tantos outros textos da Escritura, onde essa ordem de Deus aparece, vamos para o Novo Testamento de novo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro 1, 16. 1 Pedro 1, 16. Encontrou? Diga amém. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Repita. Portanto, toda a palavra de Deus que nós temos
como justificados o dever de obedecer, se resume neste mandamento: sede santos. Santos no pensar, santos no falar, santos no agir, santos no viver, santos no relacionar, santos no trabalhar, santos no estudar, santos no educar filhos, santos nos relacionamentos. Essa é a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar centralizados na vontade de Deus, dizendo no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por isso, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O grande propósito da epístola de Paulo aos Romanos, portanto, é o mesmo propósito de todos os demais livros e epístolas da Bíblia: que os filhos de Deus, que receberam a fé por meio dessa palavra, obedeçam a palavra de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Viver pela fé é obedecer a palavra de Deus. Viver pela fé não é dar passos equivocados, incertos. A fé bíblica, a fé verdadeira, não é um tiro no escuro. Um passo de fé não é um passo incerto. Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz dois adjetivos para a fé. A fé é a certeza, a fé é a convicção. Daquilo que esperamos, daquilo que não vemos. A fé é certeza, um tiro no escuro não é certeza. Esse negócio que um tiro no escuro é fé, não é não. Fé é um passo certo, não é um passo para... Vamos fazer isso aqui pela fé, para ver o que vai acontecer. Não, isso não é fé não. Se você age dessa maneira, isso não é fé. Vou fazer isso aqui pela fé, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver no que vai dar. Isso não é pela fé. Pela fé você não faz isso, pela fé você não dá esse passo. Passos dados pela fé é já sabendo no que vai dar, sabendo no que é correto e sabendo com convicção o passo que se está dando. Tem muita gente aí, tá? Crente por aí, achando que viver pela fé é dar passos de fé assim ao léu. Tiros no escuro, sem saber o que vai acontecer. É porque é pela fé, porque eu creio. Essa fé aí não é de Deus, não. Essa fé aí não é da Bíblia. Essa fé não é o dom de Deus. A fé que é dom de Deus é certeza, é convicção. E certeza e convicção nós só recebemos através de conhecimento. Quando você tem pleno conhecimento de uma coisa, então você sabe dar os passos certos em relação a essa coisa. Não é verdade? Por isso, então, o propósito da Escritura é a obediência por fé. E essa expressão que nós temos aí em Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Tá? O justo viverá por fé. É uma expressão que nasceu no Antigo Testamento. Nasceu no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. 2:4. Abacuque, vamos lá ver no Antigo Testamento. Tá?
Para ajudar aí, fica entre Naum e Sofonias. Ajudou? Entre Naum e Sofonias, você tem, depois de Naum e antes de Sofonias, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quando a gente estuda hebraico, a gente vê raras vezes a palavra fé no Antigo Testamento. Geralmente tem o verbo crer. Abraão creu em Deus, mas a palavra fé é rara. Portanto, esse texto aqui é um texto muito raro no Antigo Testamento. A palavra fé aparece mais vezes no Novo Testamento, nas doutrinas do Novo Testamento. No Antigo Testamento é claro que a fé estava lá presente, mas a palavra fé não é muito citada na Escritura. É mais citado o verbo crer, né? Fulano creu, o que se refere à fé. Mas a palavra fé como substantivo, 2:4, aonde o próprio Deus diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repita. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A diferença desse texto para outros textos que vão reproduzir esse mesmo texto lá no Novo Testamento é o pronome possessivo sua. O justo viverá pela sua fé. Não entenda isso errado como muita gente entende. Como é que as pessoas entendem? Olha, cada um tem a sua fé. Você crê desse jeito, eu creio de outro jeito, então não se intrometa comigo, que eu não me intrometo com você. Não é isso que o texto está falando. Esse negócio de cada um tem uma fé diferente, aí, esses tipos de fés não são de Deus e não tem salvação. Aqui está falando da fé bíblica, da fé verdadeira que cada um dos salvos recebe como dom de Deus, para que esse dom seja de uso pessoal de cada um. Cada um tem a sua fé, mas é a mesma fé. Não é uma fé diferente dos outros, não. Não é um com uma fé diferente do outro, não. Cada um tem a sua fé, mas é a mesma fé. A fé centralizada em Deus, a fé centralizada em Jesus Cristo, seu Filho, a fé centralizada na sua palavra, a fé que conduz à obediência à sua palavra. É um presente, é um dom, um presente que Deus dá, como todo presente, para uso pessoal de quem recebeu esse presente. Por isso, o justo viverá pela sua fé. Amém? Então você recebeu de Deus essa sua fé. Recebeu esse dom de Deus. Essa fé que veio pela palavra. O mesmo dom que eu recebi, o mesmo dom que você recebeu, o mesmo dom que cada um recebeu, é a mesma fé. Mas cada um tem o seu uso pessoal dessa fé para obediência por fé. Entendeu bem claro esse sentido? Então esse texto aqui não está apoiando essa ideia maligna que existe por aí, espalhada entre as pessoas, tá? Que cada um tem que respeitar a fé do outro, porque cada um tem uma fé diferente. O texto não está aprovando essa ideia, não. Essa ideia é falsa. É maligna, é do diabo, não é da palavra de Deus. Dentro do contexto das Escrituras, nós vemos essa frase aparecer aqui na carta aos Romanos, no 1,17, né? No 1,17 que nós já lemos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui já não tem sua fé, apenas por fé. No Romanos 1,17.
E nós temos também em Gálatas. Nós temos em Gálatas, glória a Deus. Podem me ajudar aí? Quem achar primeiro em Gálatas, fala aí. 3:11? Opa, beleza. 3:11. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Repitam. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E a última vez que essa expressão aparece na Bíblia é na Epístola aos Hebreus, final do capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Para a gente pegar o sentido direitinho, vamos ler o 37, o 38 e o 39. Os três últimos versículos. Os três últimos versículos do capítulo 10. Que introduzem o tema da fé, que será desenvolvido no capítulo 11. O capítulo 11 é o grande capítulo bíblico acerca da fé. E esse tema da fé no capítulo 11 de Hebreus é introduzido aí no final do capítulo 10, os últimos 3 versículos. Todos encontraram? Vamos ler juntos. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Dentro desse texto, no versículo 38, está escrito, Deus falando, diga, o meu justo viverá pela fé. O que difere esse texto de todos os outros é o uso do pronome possessivo agora por parte de Deus. Meu. O meu justo. Deus está falando assim, o justo que pertence a mim, que é minha propriedade exclusiva. O meu justo, ele viverá pela fé. Amém? Quem é esse justo? Esse justo é aquele que foi alcançado pela obra da justificação. E por isso ele se tornou justo. Foi declarado e considerado justo diante de Deus, não por justiça própria, mas pela justiça de Jesus Cristo. Porque Jesus é justo. E porque Jesus levou no seu corpo, sobre a cruz do Calvário, todas as suas injustiças. Porque toda injustiça é pecado. Então, quem são os justificados? Os justificados, que podem também ser chamados de justos, são os que são alcançados pela obra da salvação e têm justiça feita contra seus pecados na pessoa de Jesus. Nós pecamos e quem pagou por isso? Jesus. Que coisa, hein, irmãos? Nós pecamos. Quem pagou por isso? Jesus. Para nós sermos justificados. Quem não tem Jesus, quem não crê em Jesus, eles mesmos vão pagar pelos seus pecados, na condenação eterna. Mas os salvos, os justificados, são aqueles que quem pagou, quem sofreu, quem recebeu condenação
pelos seus pecados foi Jesus. Foi Jesus. Isso não te inspira a não querer mais pecar? Porque se você continuar pecando, você continua lançando sofrimento sobre Jesus. Ouviu? Sobre Jesus. Jesus é o único do qual se poderia dizer que é justo. Tem uma palavra na Escritura que diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Mas Jesus é chamado na Escritura de o justo. No dia de Pentecostes, Pedro pregou, para os israelitas que estavam ali: vós matastes o santo e o justo, e pedistes que vos soltasse um homicida, Barrabás. Matastes o santo e o justo, matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. A obra da justificação é uma obra que nós não merecemos. A salvação é uma obra que nós não merecemos. Por isso, essa graça pela qual somos alcançados na obra da salvação é chamada de graça imerecida. Nós não merecemos. Nós merecemos a justa condenação pelos nossos pecados. Nós recebemos salvação, recebemos justificação, porque Jesus, sem culpa, sem pecado, sem mancha, levou sobre si o nosso pecado na cruz do Calvário. É por isso que estamos aqui estudando a palavra de Deus, para aprender a ser santos, para não machucarmos mais Jesus, mas sermos imitadores dele. Imitarmos o justo, imitarmos o santo. Por isso, os justos, os justificados, passam a ser imitadores de Jesus. E não querem mais acrescentar sofrimentos a Cristo Jesus. Porque Ele sofreu o suficiente para que nós sejamos redimidos, perdoados, justificados diante do nosso Deus e poder chamar como Ele, chamar a Deus Abba. Por isso Romanos 8:15 vai dizer isso: não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. Começamos bem a nossa aula? Foi boa a primeira aula? Para vocês que estão fazendo, essa aula está gravada, por isso tem todo esse aparato aqui, viu? Estará gravado, e vocês que estão fazendo terão acesso, Tem um cartãozinho aí que dá para vocês o acesso certinho, tá? Para você rever essa aula de novo em casa, quando você quiser, e assim acontecerá com todas essas aulas. Amém? A semana que vem nós vamos continuar no capítulo 1, aqui, a partir do versículo 18, tá? A partir do versículo 18, vamos passar por todas essas partes aí, até o final do 1º capítulo, e as 3 entregas que Deus fez aos homens ímpios, e que permanecem na sua impiedade, e por isso o mundo está do jeito que está, porque os homens barraram a verdade e a justiça de Deus, porque amam
a iniquidade e amam o pecado. Esse é o tema nosso muito forte dentro da Martiologia, na nossa aula de sexta-feira da semana que vem. Não falte, amém? Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Vocês receberam uma ficha de inscrição, tem que ser entregue hoje, essa ficha de inscrição. O Enivaldo também tem ali os carnezinhos para você pagar a sua mensalidade no dia que você quiser pagar, tá? Nós não temos um dia marcado. Então, a mensalidade de fevereiro é a matrícula de fevereiro, tá bom? E assim por diante. E você vai pagar a mensalidade de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho não, e depois agosto, setembro, outubro e novembro. Amém? Glória a Deus. R$50 é o curso mais barato da face da terra. Viu? Tá bom? Você gasta muito mais do que isso durante o mês com coisas muito menos valorosas do que o que você está recebendo aqui em nome do Senhor Jesus.